Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tudo na paz? Como que vocês estão? Na bênção de Deus, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, quero começar agradecendo, muito obrigado, já somos 33 inscritos. Jamais vou deixar de agradecer. Pode parecer pouco para alguns, mas para mim é muito. Já falei isso e para quem não tinha nada, não tinha esperança nenhuma, tá perfeito, tá maravilhoso e amém. Só tenho a agradecer e pedir para Deus abençoar todos vocês. Eu fiquei esses dias todos aí sem gravar, porque eu tava pensando em subir um pouco o nível, né, para colocar o contexto, né, de toda esse projeto, né, de toda essa história, de toda essa obra de Deus, né, de tudo que possa somar, tudo que possa agregar. E estamos no TikTok, estamos, como eu falei agora, subindo o nível. A gente está planejando, minha filha, né, me ajudando muito, a Natália, como eu disse, ela sempre me ajudou. Então assim, a gente tá devagar, né, eu nunca mexi com isso, então não tenho prática, não tenho muita familiarização com isso, né? Ela já tem mais, então ela tá me ajudando. E agradeço ela demais, eu amo minhas duas filhas da mesma forma. É que ela é a mais velha e me conhece há mais tempo, né? Digamos assim. Então vamos lá, bora. Hoje vai ser um assunto bem... vários assuntos, né? Como sempre, englobados. Provavelmente não vai dar pra falar tudo numa parte só, vou ter que dividir. Mas eu vou falar sobre fracasso, escolhas ruins, sobre o álcool, o que o álcool atrasa a vida da gente, sobre pessoas maravilhosas que Deus põe na vida da gente e sobre dar vários passos para trás para pegar impulso, para dar muitos mais para frente. E falar também que, graças a Deus, depois de uns 30 dias eu achei um chuveiro quente, de água quente. Graças a Deus, fiquei meia hora lá, quase que eu não saio de lá. Estamos em Maceió, graças a Deus já cheguei aqui no porto. Não tem previsão de descarga ainda, mas tá ótimo. Chegamos com todas as dificuldades, chegamos, graças a Deus, né? Dificuldade a gente usa para criar força. Então vamos lá, lembra quando eu falei que eu tive o problema lá quando eu trabalhava na Petronac, né? Tive aquele problema, aquela ameaça de infarto, né? Aquele problema lá. Aí, quando eu melhorei, quando eu já estava fora de perigo, estava tranquilo, né? Eu repito, né, o que eu disse, que não era o que eu queria, não era o que eu gostava de fazer. Então pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz, tanto fazia, né? Não levava a sério. Era novo e não era aquilo. O que eu queria era isso aqui. Era isso que eu tô, ficar 30 dias sem achar um chuveiro quente. Mas era isso, é isso que eu queria fazer. Essa era a minha intenção, esses eram os meus planos. Não sei se eram os de Deus, mas eu acho que sim. Porque faz 20 anos e graças a Deus flui naturalmente. Então aí eu passei mal, tal, aí eu não levei muito a sério, fui dispensado. Quando eu fui dispensado, antes de trabalhar na Petronac, eu trabalhava numa empresa de transporte de gás, muito grande, né? Hoje ela não existe mais, ela foi incorporada, né, a Contato, que é a maior transportadora de GLP do Brasil, né? De vaso de pressão, né, no caso, GLP e amônia, né? Tudo que for vaso de pressão, a Contato é a maior do Brasil.
Então, aí a gente entrou em contato, né? E foi proposto para eu voltar a trabalhar lá. Eles gostavam de mim, né? Eu posso ter todos os meus defeitos, mas profissionalmente, pelo menos eu acredito, né, que fui muito melhor do que ruim. Fui muito melhor que pior no que se trata de profissionalismo. Principalmente no caminhão. No caminhão não tem o que falar. E se alguém falar alguma coisa de mim no caminhão, vai tomar. Porque graças a Deus aqui eu me garanto. Sem prepotência. Então, aí a gente tinha conversado sobre a possibilidade de eu voltar. Só que nesse mesmo tempo eu tinha soltado os currículos e a Gaffer me chamou pra, tipo, ganhar o dobro. E eu sempre falei que eu não sou ambicioso, nunca fui ambicioso. Só que eu ia ganhar o dobro, ia ter, como eu tive, né, convênio, e a Natália era pequenininha, né, e eu era casado. Então, eu não pensei só em mim, né, eu pensei nelas também. Mas enfim, fui pra lá. Aí desenvolvi meu trabalho, tava legal, tava tranquilo, tava de boa. Só que um belo dia, né, o meu horário era das 5 da tarde às 2 da manhã. Era um horário complicado, porque não tinha ônibus para ir embora, então eu tinha que ir de carro, tinha que trabalhar de carro. Mas assim, eu tinha um período ocioso. Eu tinha praticamente uma, duas, três trocas de turno para fazer troca de motorista, para planejar programação. Era a programação da operação Shell, que hoje é Raízen, mas a marca Shell sempre foi, né? Mas naquela época não era Raízen ainda, era Shell mesmo. Então eu fazia a programação desse horário, das 5 da tarde às 2 da manhã. Eu pegava troca de turno das 18, pegava das 22 e pegava das 0 hora. Aí chegava quando eu já conseguia despachar todos os caminhões, que eu fazia programação e imprimir conhecimento. Quando eu despachava todo mundo, não tinha mais nada assim, teoricamente, para fazer, eu tinha meu horário de janta. E tinha um rapaz lá, um amigo nosso, que ele fazia hora extra. O horário dele era administrativo, mas como ele trabalhava no financeiro, né, sempre ficava a mais, um tempo maior, né? Aí teve um dia que ele falou assim: Dimarco, vamos lá na padaria? Vamos lá comprar uma pizza? Falei, vamos, meu horário de janta mesmo, vamos. Peguei não sei se foi no carro dele, se foi no meu, fomos lá pra padaria, lá em Paulínia. Aí chegamos lá, olha que besteira. Chegamos lá, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos tomar uma. Aí pedimos uma cerveja, tá. Aí a moça abriu, enchemos os copos. A hora que eu dei a bicada, a hora que eu olho lá do balcão, quem tá lá? O meu gerente, o gerente da Gaffer e o gerente da Shell. Os dois lá. A hora que a gente percebeu que eles estavam lá, a gente pegou e falou assim: olha quem tá do lado de lá. A hora que eu vi, eu falei assim: não adianta, agora já foi, tô errado. Lembra que eu falei sobre a questão do livre-arbítrio e das consequências? Eu fiz errado, eu tenho que aguentar, não tem o que fazer. Cumprimentei e tomei. Já tinha tomado um gole, o segundo ia adiantar o quê? Enfim, acabou meu contrato, fui dispensado. Com razão, eu fui dispensado. Jamais vou culpar eles por isso. No horário de serviço, né? Tem nem o que falar, né? E aí, eu fui dispensado. Só que, nesses 3 meses que eu trabalhei lá, eu fiz uma escolha, falei sobre isso também lá atrás. Cada escolha tem uma renúncia. Eu escolhi a Gaffer e renunciei a outra empresa. E quando eu fui
dispensado, eu entrei em contato com a empresa, com o rabinho no meio das pernas. Aí falaram assim pra mim: a gente tava te esperando, você não veio, então agora não dá mais. E no decorrer das coisas, como a gente tinha amigos em comum, né, ia sobrar uma vaga boa pra mim, vaga de liderança, vaga de gerência. Mas hoje eu penso que não era pra ser. Hoje eu penso que não era pra ser. E também eu acredito que não é o que eu queria. Então tinha toda a chance de não dar certo, assim como não deu lá na Gaffer também. Aí eu fiquei desempregado mais de ano. Eu fiquei desempregado e aonde eu ia, mandava o currículo, chamava, eu ia fazer entrevista, fazia teste, passava em tudo, só que na hora de contratar dava errado. Dava errado. Uma na Liquigás, na época da fusão com a Petrobras, quando a Petrobras comprou a Liquigás, já tinha passado em tudo, já estava tudo certo. Na hora de começar, cancelou a vaga. Aí a Tassi tinha assumido o gases do ar, o transporte do gás do ar, assumido a vaga da Transultra, se eu não me engano, lá na Air Liquide. E a Gaffer tinha operação na Air Liquide também, né? Então fui lá, fiz entrevista, passei. O gerente da Tassi falou assim pra mim: você é o cara que eu preciso. Você tem conhecimento, você tem disposição, né? Que eu ia cuidar 24 horas da logística do gás do ar da Tassi, da Air Liquide, né? Na operação da Air Liquide. Fiz entrevista com o gerente da Air Liquide. Ele gostou de mim, deu tudo certo. Quando ele foi pedir informação minha lá no escritório da Gaffer, o gerente, que é o Rodrigo, que foi meu gerente na Veronese também. Rodrigo é meu parceiro desde sempre. A gente era faturista junto lá na Gaffer e hoje ele tem esse nível de gerência, não é à toa, porque ele conhece muito, ele é um cara muito bom. Ele não tava. Aí quem tava lá era outra pessoa, porque eu não vou falar o nome porque ele não merece. Por eu não ter emprestado a Saveiro que era para serviços, né, da Gaffer, era um carro para fazer o serviço da Shell e o serviço da Air Liquide. Como eu ia fazer troca de motorista, eu não pude emprestar. Não foi porque eu não quis, eu não pude emprestar. Aí ele se doeu. Aí quando o gerente foi lá pedir informação minha, o Rodrigo não tava, era ele que tava. Aí ele me detonou. E nisso eu já tava há uns 8 meses já desempregado. Eu já tava lambendo água do fundo do poço. Eu já tava passando dificuldade. Já tinha cortado 2 vezes a energia de casa. Já tava, assim, pessoas que eu jamais vou esquecer na minha vida. Jamais vou esquecer. O Zé Aurino, João Pomba, o seu Edivaldo. Jamais vou esquecer na minha vida. O Zé Aurino tá passando por dificuldade, eu sei que tá, mas é aquilo que eu disse. Eu não sei se eu sou covarde ou não, eu não tenho coragem de ver, sabe? Enfim. O João Pomba, a gente ia jogar bola no sítio. Eu já desempregado, jogando bola, ia jogar bola no sítio. E ele falava assim pra mim: como é que tá a situação? Eu falei assim: tá braba. Eu falei assim: tá braba. E eu não queria falar pra minha mãe, não queria falar pra minha família, pra não me sentir inútil, mais do que eu já estava. E o Zé Aurino trazia comida da igreja, trazia as coisas da igreja. O João Pomba, nós arrancava mandioca. O dono do sítio que a gente jogava bola, ele tinha uma plantação de mandioca, a gente catava mandioca. Ele me deu um pacote de sal. E assim, a gente comeu tipo uma semana, 10 dias, 15 dias mandioca. O seu Edivaldo me chamava para ajudar ele a pintar. Eu só tenho a agradecer o seu Edivaldo. O seu Edivaldo
foi um anjo assim, sabe? O Bob, o Carioca. Enfim. Olha o atraso que deu na minha vida por eu tomar cerveja no meu horário de serviço. Por não falar não. Eu não precisava tomar cerveja, eu não sei se eu era alcoólatra, se eu não era, eu não sei. Eu fui no impulso e olha o atraso que deu. Mas enfim, há males que vem pra bem. Aí na Gaffer tinha... Eu conheci o Amarildo. Não, o Amarildo eu já conheci. O Amarildo trabalhou com meu pai na Transultra. O Amarildo eu conheci jogando sinuca no bar. E conheci o Gerson. Gerson Valério. O apelido era Peludo. Eu fazia escala de folga. E quando a gente ia pescar, eles eram parceiros de caminhão. Eles trabalhavam em dupla no caminhão. Eu deixava um de folga no sábado de manhã e o outro de folga na segunda de manhã, pra gente poder pescar, sabe? Aí teve um dia que a gente foi lá em Caconde. E é outro amigão que eu tinha também, que eu não sei, não conversei mais com ele também. Depois que eu tive esses problemas aí, eu me afastei de muita gente. Que era o Rovilson. O Rovilson morava lá em Caconde. Aí a gente foi lá pescar. Eu, o Marildo e o Gerson com as famílias, né? Deixa eu trocar aqui, peraí.